Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor do Departamento de Química do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Hoje nós vamos ver a história do petróleo no Brasil e no mundo. Então, uma breve introdução sobre o petróleo. Ele pode ser tratado como uma mistura sólida, líquida ou gasosa, ou até mesmo, como é mais comumente, uma mistura entre eles, que é complexa de ocorrência natural, formada predominantemente por hidrocarbonetos. No caso, predominantemente, porque também nós temos presentes no petróleo compostos orgânicos nitrogenados, sulfurados e também oxigenados. E a depender da composição do petróleo ou da variação, da presença ou não de alguns constituintes, nós podemos ter um petróleo com características mais fluidas ou com características mais viscosas, petróleo mais parecendo um plástico, ou seja, um óleo mais denso, ou, como pode ser visto aqui, um óleo mais fluido. Então, essas características do petróleo estão associadas aos seus constituintes internos. A variação na composição desses constituintes leva a diferentes classificação do petróleo. Então vejam só, de modo geral, o petróleo ele contém vários diferentes tipos de hidrocarbonetos. Devido à grande complexidade de componentes presentes no petróleo, então nós não separamos por classes individuais, ou seja, como nós costumamos ver na área de química orgânica, então separar os alcanos, alcenos, alcinos, ou compostos ácidos, compostos que tenham um grupo ácido, compostos cetonas. Não é assim que é feito, é separado por classes maiores, ou seja, classes que contêm grandes grupos orgânicos, isso para facilitar na hora da identificação do petróleo, no caso, identificação visando um futuro tratamento desse óleo, e também para fins de pesquisas. Então, basicamente, nós temos o petróleo dividido em algumas classes. Vou falar algumas delas aqui, como os hidrocarbonetos saturados. Então, aqui engloba todos os alcanos, então os alcanos lineares e também os alcanos ramificados. Só não vai entrar nessa parte os aromáticos, que estão numa classe separada. Também podem estar presentes, mas muito raramente, no petróleo, os hidrocarbonetos insaturados, ou seja, a presença de alcenos e alcinos. Eles vão aparecer mais no petróleo durante o processamento do óleo, mas em óleo cru é muito difícil a ocorrência desses constituintes. Os componentes aromáticos já são mais presentes, e dentro dessa classe eu vou ter os monoaromáticos, ou seja, os compostos só têm apenas um anel aromático, ou os diaromáticos, contendo 2 anéis aromáticos. Quando eu começo a aumentar esta cadeia, ou seja, essas quantidades de anéis aromáticos, aí eu vou para outra classe, que é a classe das resinas e asfaltenos. Para a indústria do petróleo, as resinas e asfaltenos são considerados compostos polares. Então eu tenho os hidrocarbonetos saturados, os aromáticos e os polares, que são as resinas e os asfaltenos. Mas eles são formados de compostos poliaromáticos, ou seja, eu vou ter vários anéis aromáticos conjugados e também partes ramificadas, presença de heteroátomos, como já disse anteriormente, compostos contendo oxigênio, nitrogênio e enxofre. E uma outra classe que nós podemos colocar aqui são a classe dos hidrocarbonetos heteroatômicos, onde eu tenho a presença de compostos nitrogenados, sulfurados e oxigenados. Como é mais comum, é a presença de mais do que um heteroátomo na cadeia carbônica, tanto para essa classe quanto para a classe de resinas e asfaltenos. E o que vai dar a propriedade ao petróleo dele ser mais ou menos viscoso, ser mais ou menos ácido, é a variação na composição dessas classes no óleo. A composição elementar média de um petróleo, conforme o livro do Thomas
de 2001 e o livro também do Farrin, em carbono de 83 a 87% em massa, o hidrogênio de 11 a 14% em massa, enxofre de 0,06 a 8% em massa, ou seja, o enxofre é o terceiro elemento mais abundante no petróleo. Depois, o nitrogênio de 0,11 a 1,7% em massa, o oxigênio de 0,1 a 2% em massa, e depois, colocados todos aqui no mesmo grupo, aí vem os metais, dando enfoque para o níquel, vanádio e o ferro, que vão até 3% em massa. Então, como nós podemos ver, eu vou ter no petróleo, no mínimo aqui, 94% em carbono e hidrogênio. O conhecimento da composição do petróleo permite o refinador otimizar a conversão do petróleo bruto em produtos de elevado valor comercial, como a gasolina, solventes, diesel, querosene de aviação, óleo combustível, óleos lubrificantes, asfalto e materiais para a indústria petroquímica. Também permite às refinarias modernas usarem sofisticadas combinações de calor, catalisadores e hidrogênio para rearranjar as moléculas dos constituintes do petróleo nesses produtos. E também permite o seu transporte de áreas remotas do mundo, para refinarias localizadas perto dos seus mercados. Principalmente essa parte do transporte, isso permite o cálculo do dimensionamento das bombas para fazer esse transporte dos óleos, como normalmente é feito por oleoduto. Também dimensiona as características para o armazenamento do petróleo. Isso porque o petróleo ficando armazenado, devido a ele ser uma mistura envolvendo componentes sólidos, líquidos e gasoso, o que pode ocorrer uma vez ele parado, isso pode posso ter uma decantação de alguns componentes do petróleo e depois, ao voltar a bombear, eu vou precisar de uma maior energia para fazer o transporte desse fluido. Sobre a história e economia do petróleo. Então, a história do petróleo no mundo. As primeiras aplicações do petróleo datam de cerca de 6.000 anos. Então, na Babilônia, tem relatos que eram utilizados para assentar tijolos. Os fenícios usavam o betume na calefação de embarcações. Os egípcios em estradas, embaçamento e também construção de pirâmides. Os gregos e romanos para fins bélicos. E os índios pré-colombianos para decorar e impermeabilizar as cerâmicas. Bem, mas como é possível identificar que esses povos utilizavam petróleo? Isso porque algumas moléculas presentes no petróleo, elas são bem resistentes à degradação ou à biodegradação. O que ocorre é que, identificando objetos desses povos, é possível identificar essas moléculas, e como essas moléculas são características do petróleo, então nós podemos associar que esses povos utilizavam de alguma forma o petróleo. Sobre a economia do petróleo, a querosene foi o primeiro grande marco na exploração do petróleo. Então, a indústria da iluminação foi o primeiro grande impulsionador da indústria do petróleo. Isso porque o petróleo veio a substituir o óleo de baleia, que no caso era utilizado para iluminação. Então, nesse período, após a Revolução Industrial, houve uma mudança no modo de vida da população e a iluminação era muito importante para aumentar o período produtivo de trabalho. E acontece que as pessoas das cidades começaram a ficar envolvidas com esse novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida era necessária iluminação. E a iluminação, ela carecia do óleo ou do querosene. E o mercado utilizava o óleo de baleia. E um dos problemas do óleo de baleia era o cheiro, e outro também, que era que você precisava matar cada vez maiores quantidades de baleia para suprir a demanda da população que estava migrando da zona rural para as zonas urbanas. Então, o petróleo veio a substituir o óleo de baleia, uma vez que ele não tinha o cheiro forte que tinha o óleo de baleia, e também ele substituía e às vezes era até melhor do que esse próprio óleo. Então a demanda por petróleo começou a aumentar, veio o chamado febre do ouro negro, onde
várias pequenas empresas começaram a perfurar poços para tentar extrair petróleo. Nessa época, um primeiro marco foi do Edwin Drake, né, ou Coronel Drake, que perfurou um poço numa região seca utilizando método de percussão para poços d'água. Ou seja, ele batia e tentava quebrar a rocha até que ele quebrou uma rocha que é chamada de rocha selante e ali houve a exudação, ou seja, a pressão interna do óleo naquela rocha. Uma vez que você quebrou a rocha selante, a pressão interna do petróleo fez com que o petróleo jorrasse e o Coronel Drake começou a exploração de petróleo. Na verdade, foi um poço com 21 metros nessa época, ou seja, um poço bem raso. Rockefeller, vendo que esse mercado estava crescendo, o mercado do petróleo, ele começou a comprar várias refinarias menores e empresas transportadoras de petróleo e querosene. Então, na época, ele mirou muito a parte do transporte desse petróleo da região produtora para a região consumidora. E nessa época, vale lembrar que a gasolina era considerado incômodo, porque se pegava o petróleo e fazia uma destilação rudimentar apenas para extração do querosene, porque o querosene era utilizado para iluminação. Então, iniciava-se a era da comercialização em larga escala, quando Rockefeller entrou nesse jogo. Então, as pequenas empresas começam a dar lugar a grandes corporações da área petrolífera. Então, nessa época, surgem as 7 irmãs, ou seja, 7 grandes empresas da área do petróleo, que é a Standard Oil de New Jersey, a Esso, a Shell, a Anglo-Persian, também a Mobil, a Chevron, a Gulf e a Texaco. Então, essas 7 empresas elas passam a dominar o mercado internacional e controlar o preço do petróleo. Então, no final do século XIX, início do século XX, aumentou muito a demanda por energia. E foi nessa época que Henry Ford lançou o seu carro, o Ford, que no caso um carro popular, e esse carro ele tinha algo de interessante para a indústria do petróleo. Isso porque começou a aumentar muito a oferta de petróleo no mercado, e a gasolina ela era descartada. E o Henry Ford criou um motor a combustão para o seu carro, onde começou a utilizar essa gasolina. Então, aquele rejeito da indústria do petróleo começou a ser utilizado como combustível para o carro do Henry Ford. E com a popularização desse tipo de automóvel, começou também a demanda por um novo derivado do petróleo, que agora é a gasolina. Então, no início do século XX, o petróleo descoberto no Oriente Médio passa a ter interesse dos ingleses, sendo motivo de inúmeros conflitos. Então, na Primeira Guerra Mundial, a busca do petróleo passa a ser essencial. Isso porque os navios tinham passado de carvão para o óleo combustível. Uma vez que, utilizando o óleo combustível, você gastaria menos peso, ou seja, menos massa, para poder se deslocar em um trajeto maior. Essa frase que o Oriente Médio é um mar de areia sobre um oceano de petróleo, foram os ingleses o inglês que falou isso, e também era um petróleo de boa qualidade. Além de ser um óleo, uma grande quantidade de óleo, era um óleo de boa qualidade. Então, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entram nesse jogo colonial, mas não com ação diplomática, e sim na forma de empresas. E 7 das 5 irmãs eram empresas norte-americanas. Com o fim da Segunda Guerra, sobram 2 grandes potências e produtores de petróleo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E nessa época, a autossuficiência energética pôde representar sua autonomia política em relação às potências. Então, nessa época, começam vários outros países a produzir petróleo, tornando-se pontos importantes na geopolítica internacional, como a Venezuela, aqui na América do Sul, na América do Norte, o México, e na África, a Nigéria. Esses 3 países começam a se destacar na área de produção de petróleo. Em Cuba, após 1959, nacionalizou suas reservas de petróleo, mesmo sendo insignificantes. E isso daqui, na época,
foi algo muito danoso. Isso porque o dito aqui nacionalizar foi praticamente expulsar as empresas estrangeiras do território nacional, onde elas estavam produzindo petróleo. E quando você retira essa empresa, vai com ela toda a tecnologia, toda aquela bagagem científica que ela tem para extração do petróleo. E isso aqui foi o primeiro passo. Então, depois a Venezuela mostrava indícios de seguir o mesmo caminho de Cuba, pois estava endurecendo as negociações com as empresas norte-americanas. E até que em 1960, ou seja, um ano depois da nacionalização das áreas cubanas, surgiu a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que continha 5 maiores países produtores de petróleo, que é a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, a Venezuela e o Kuwait. A história da produção de petróleo no Brasil. Então, o petróleo é encontrado apenas em bacia sedimentar. O Brasil tem em bacia sedimentar em torno de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, disposto grande parte no litoral brasileiro. Então, na década de 30, Monteiro Lobato, tem uma foto dele aqui, fundou a Companhia de Petróleo Nacional. Então, a existência do petróleo no Brasil só é confirmada pelo governo em 36, ou seja, 6 anos depois, quando decide explorar um poço no município de Lobato, na Bahia. No ano posterior, foi criado o CNP, o Conselho Nacional de Petróleo. Então, o CNP passou a considerar patrimônio da União todas as jazidas de petróleo em solo brasileiro, inclusive as ainda não encontradas. Em 1939, abriu-se o primeiro poço de petróleo viável, isso porque em 36 de abril foi confirmada a existência, né? Então começou a exploração de um poço, mas não era viável economicamente, ou seja, o óleo extraído ali, sendo processado e vendido, não pagava o retorno, ou seja, não pagava as contas da sua exploração. E veio também a luta contra o capital estrangeiro. No caso, Monteiro Lobato, ele passou um tempo nos Estados Unidos, quando ele retornou, ele viu que o mercado americano estava sustentado em alguns pilares. Um deles era o petróleo e o outro também a extração de minerais, dando ênfase ao ferro. Um terceiro pilar que era as estradas, ou seja, a forma de levar esses produtos, tanto petróleo ou o ferro, de onde ele era produzido para a região de processamento dele e depois para o mercado consumidor. E o Monteiro Lobato queria aplicar essas ideias aqui no Brasil. Só que, no entanto, no Brasil ainda não havia descoberto poços de petróleo economicamente viável. No entanto, no vizinho aqui, Venezuela, isso já estava mais adiantado. O regime da livre exploração ou concessão física do petróleo foi alterado no Brasil a partir da década de 50 pela Lei 2004, de 3 de outubro de 53, com a campanha O Petróleo é Nosso. Então, esse aqui era um slogan da campanha, quando foi criada a empresa estatal Petrobras, com previsão da Política Nacional do Petróleo, na época pelo presidente Getúlio Vargas. Então, todas as operações da cadeia produtiva do petróleo foram conduzidas pela Petrobras de 54 a 97, ou seja, neste período a Petrobras tinha o monopólio total de todas as operações envolvendo petróleo. Então, a Petrobras exerceu por mais de 40 anos o monopólio da produção de petróleo e gás natural no Brasil. No caso, o monopólio total da produção, no caso, produção, exploração, transporte e refino do petróleo. Então, isso durou de 54 até 97. Em 1941, tivemos a descoberta do primeiro poço de exploração comercial em Candeias, na Bahia, o que permitiu ao governo de Getúlio Vargas avançar na prospecção de petróleo no Brasil. Na Constituição de 1946, intensificou-se o debate relacionado ao petróleo. Então, nessa época, o debate não vinha somente no Brasil, o debate também estava ocorrendo em outros países, e isso acabou adentrando dentro da política brasileira. O presidente Dutra defendia uma política econômica liberal, aberta ao capital estrangeiro, isso como outros países faziam. Isso representava abrir mão da exploração do petróleo brasileiro para os interesses multinacionais. Vale lembrar que nessa época o Brasil não
não tinha nenhuma representação nesse cenário geopolítico do petróleo. Isso porque o Brasil não produzia petróleo, não tinha grandes poços produtores de petróleo. Então, nossa produção era pífia. Então, nessa época, tivemos o Estatuto do Petróleo e também, no caso, a campanha O Petróleo é Nosso, que veio desde Getúlio Vargas. Então, a criação do monopólio estatal do petróleo e sua executora Petrobras. Também a estatização dos riscos por busca de petróleo, ou seja, o governo federal passou a ter em suas mãos o risco para a procura de reservas de petróleo e, caso encontrasse, o benefício de poder explorar. Então, tudo a cargo do governo federal. Então, iniciou-se a construção de refinarias para reduzir a importação de petróleos e derivados. E nessa época, o governo federal contratou o Walter Link, esse americano. Ele foi contratado para procurar petróleo no Brasil. Então, ele, após o trabalho dele, ele entregou o seu resultado e ele colocou que o Brasil não poderia, né, a conclusão dele, o Brasil não poderia confiar em suas reservas terrestres, deveria investir em reservas marinhas. Uma vez que naquela época o mundo ainda não tinha grandes tecnologia para exploração de reservas offshore, no caso, reservas marinhas. Então, nessa época, cresce a indústria automobilística, a Petrobras tem que atender à crescente demanda, então a demanda por combustível ela aumenta cada vez mais, e a Petrobras, uma vez também que no Brasil não tinha grandes poços de petróleo, ou seja, grande produção de petróleo, não estava conseguindo atender a demanda interna. Então a demanda de combustível passa, né, a demanda passa a ser maior do que a oferta, quando isso ocorre, sempre o preço aumenta muito. E nessa época veio o primeiro choque do petróleo, em 1973, quando a OPEP aumenta o preço do barril de petróleo em 4 vezes. Ou seja, dada a grande demanda mundial, eles decidiram não continuar aumentando a produção e sim ter uma certa produção mais estabilizada, uma vez que o petróleo é um recurso não renovável e a demanda crescendo cada vez mais, então automaticamente o preço do barril de petróleo ia subir. Só que subiu de forma muito abrupta, com intervenção da OPEP. Então, nesse caso, tivemos maiores investimentos em tecnologia offshore, principalmente por parte da Petrobras, devido à conclusão dos trabalhos do Walter Link. Então, em 1975, estão localizadas as primeiras bacias no Campo de Campos, no Rio de Janeiro. Então, começou ali essa localização do grande campo, né, de Campos, em 1975. A Petrobras então passa a desenvolver tecnologia para exploração em águas profundas e posteriormente águas ultraprofundas. Nessa época temos o contrato de risco. Então o Brasil abre perspectiva a outras empresas estrangeiras a identificar bacias sedimentares brasileiras. Então esse aqui foi o primeiro passo para a abertura do comércio do petróleo. Também nós temos pesquisa em energias alternativas, como o pró-álcool no final da década de 70. E, de certa forma, teve impacto até hoje. Hoje nós utilizamos nossa gasolina com em torno de 27% de álcool misturado a ela. Isso vem desde esse programa do álcool. Também, na Petrobras, eles desenvolvem outras alternativas energéticas, também em biodiesel, diesel de segunda geração e por aí vai. Em 6 de agosto de 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 9.478, que regulamentou a redação do artigo 177, inciso 1º da Constituição da República, pela emenda constitucional número 9 de 1995, permitindo que a União contratasse empresas privadas para exercê-la. Ou seja, agora poderia ter outras empresas estrangeiras extraindo, processando petróleo aqui em território nacional. Então, assim, a Petrobras passou a competir com outras empresas estrangeiras e nacionais na exploração, produção, refino, transporte do petróleo. Só que desde quando isso iniciou,
a Petrobras ainda continuou sendo a grande empresa a, né, atuar aqui no Brasil, enquanto as outras ainda começaram e até hoje o mercado delas é bem inferior ao mercado da Petrobras. Então, a exclusividade da exploração do petróleo pela empresa pública Petrobras durou até o ano de 95, na ocasião que foi editada a emenda institucional 09/95 e posteriormente sancionada a lei federal, né, essa lei de 1997. Então, por isso o marco aqui em 1997, que em tese, sem quebrar o monopólio, admitiu o regime de livre concorrência na exploração e processamento do petróleo e de outras fontes de energia. Então, essa lei também criou a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, então, a agência que regula as ações, todas as ações do petróleo. Então, nós temos a Petrobras, a empresa voltada à parte de energia, e quem controla essa parte de energia voltado ao petróleo é a ANP. E também o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, vinculado diretamente à presidência e presidido pelo ministro de Estado de Minas e Energia. Então, a emenda constitucional 09 de 1995 permitiu, em relação ao petróleo, a contratação de outros agentes para exercer a atividade configurada antes como monopólio indelegável à União. Então, por isso, da criação da Petrobras. Então, somente a União é a proprietária da jazida, bloco ou plataforma continental, mesmo que conceda a terceiros, né, privados ou não, o poder de exercer as atividades de lavra, ou seja, a terra ou a jazida, o subsolo é da União, no entanto, a exploração e os benefícios ou malefícios que vêm dela, aí sim a União abre parte para uma empresa estrangeira, qualquer empresa privada, poder explorar. Então, essa doutrina dispõe que o contrato de concessão, os riscos são maiores para o particular, sendo que na hipótese de o particular encontrar o petróleo, este ficará com recurso natural. Ou seja, o particular corre, nesse contrato de concessão, ele corre todos os riscos. Se ele encontrar petróleo, ele ficará com esse recurso. Caso não encontre, ele fica com o risco do custo da procura. Isso aqui é temeroso porque encontrar, né, até mesmo hoje, com toda a tecnologia existente, perfurar um poço e encontrar o petróleo não é fácil. Então, há estimativas aí de em torno de 30% de chance de encontrar um poço e um poço economicamente viável. Ou seja, de cada 10 perfurações, as empresas, as grandes empresas, acertam em torno de 3. Então, nesse contrato de concessão, fica todo o risco com o particular. Então, não é algo assim tão trivial. E também tem um contrato de partilha. Então, o particular dividirá com o Estado a alocação dos riscos. Então, divide aqui todos os riscos com o Estado. Então, temos esses dois tipos de contrato. Uma que a concessionária pode assumir os maiores riscos e outro que ela divide os riscos com o Estado. Então, é sempre interessante lembrar que, mesmo hoje em 2021, com toda a tecnologia, não é fácil perfurar um poço e aquele poço ser economicamente viável, mesmo com todas as tecnologias de sonda e perfuração que temos. Então, a descoberta do pré-sal. Então, a Lei 12.351 de 2010 trouxe no seu bojo a alteração do marco legal para a exploração do petróleo, provavelmente existente na camada do pré-sal. Então, o artigo 5º da Lei do Petróleo, né, Lei número 9.478 de 1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei 12.351 de 2010, dispõe que as atividades econômicas de que trata o artigo 4 da referida lei serão reguladas e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas mediante concessão, autorização ou contratação sob regime de partilha de produção por empresas constituídas sobre as leis brasileiras, com sede administrativa no Brasil, ou seja, para o óleo do pré-sal. Então, a descoberta do petróleo nessa camada do pré-sal, a União resolveu alterar esse marco da exploração do petróleo,
nessa e em outras áreas estratégicas, instituindo somente um modelo de partilha da exploração, ou seja, sempre a União tendo parte nos benefícios ou no óleo que vinha a ser descoberto. Criando-se a nova empresa estatal denominada Petrosal Petróleo, também conhecida como Petrosal. Então não foram definidas em lei as áreas estratégicas para a exploração do petróleo e nada disso. E a Petrobras ela terá participação mínima de 30% no consórcio obrigatório, previsto no artigo 20 da Lei 12.351 de 2010, criando o legislador, no caso a União, uma reserva de mercado em favor da Petrobras. Então, a província, né, essa reserva tão grande chamada de província do pré-sal, ele vai desde aqui da região aqui, vamos colocar de Santa Catarina, até o Espírito Santo. Então é uma área gigantesca de petróleo, rica em petróleo e um petróleo até de boa qualidade. Entretanto, é um petróleo que está muito fundo, ou seja, está abaixo da camada do pré-sal. E há uma dificuldade muito grande de explorar em passar essa camada, explorar, né, abaixo dessa camada de sal. Então a Petrobras desenvolveu toda uma tecnologia para fazer essa exploração. E hoje temos no Espírito Santo também no campo de Jubarte, onde foi feito a primeira exploração de petróleo em área do pré-sal aqui no nosso estado. Só para termos uma ideia, né, o Monte Everest tem 8.850 metros de altura e o pré-sal da lâmina d'água até o poço tem em torno de 6.000 metros de profundidade. Isso 2.000 metros de lâmina d'água mais 4.000 metros até, né, o poço de petróleo. Então, alguns dados estimados, né, para isso. Então, nós temos 600 bilhões de dólares que estão assim divididos, somente nessa área. 20 bilhões em pesquisas sísmicas, outros 100 bilhões, né, em outras áreas, 180 bilhões em instalações marinhas, 125 bilhões em plataformas, 125 bilhões em perfuração e 50 bilhões em equipamentos submarinos. Ficamos por aqui. Bons estudos!